Fala, meu povo do agro, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou Michele Santos do Projeto Azetec e eu vim falar com vocês hoje sobre produção agroecológica. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual a sua maior dúvida sobre produção agroecológica. Então, gente, olha só, quando a gente fala de produção agroecológica, muita gente tem dúvida sobre conversão, muita gente tem dúvida na diferença, né? E eu queria falar com vocês, tentar responder um pouquinho dessas dúvidas, né? Porque é difícil, às vezes, a gente encontrar mais uma questão técnica, né? E para isso eu preciso ponderar uma coisa para vocês. Toda produção agroecológica, obrigatoriamente, ela é uma produção orgânica. Porém, uma produção orgânica não necessariamente é considerada uma produção agroecológica. Isso acontece porque o formato de produção ela é diferenciado. Apesar da lei que torna uma produção orgânica uma produção agroecológica ser a mesma lei, né, a produção orgânica ela pode ter formatos de produção diferenciados. Já o conceito agroecológico, ela é um conceito mais voltado para a parte manual. Normalmente são produções menos mecanizadas, não que não possa ser, tá? Ela pode sim ser uma produção mecanizada, ela pode sim ser uma produção mais robotizada, mas ela normalmente ela não tem esse viés. E assim, quando a gente fala de produção agroecológica, ela é muito mais do que uma questão só de produção, né? Ela tem todo um estilo, ela tem todo um conceito, uma filosofia diferente, né? Uma produção agroecológica, normalmente, ela vem acompanhada de filosofias e de culturas. Muito a gente vê isso quando a gente fala sobre as sementes crioulas, né? Que é uma coisa muito enraizada na agroecologia e nem tanto na questão orgânica, né? Quando a gente fala do marketing, quando a gente fala do planejamento dessa produção, ela normalmente é bem mais voltada para uma coisa menor, né? Um formato menor de produção, ou mesmo que ela seja grande, mesmo que ela seja extensiva, ela é mais cuidadosa, né? E quando a gente fala na parte animal também, ela tem essa questão dos bons tratos e das boas práticas ser muito mais rigoroso. Uma das maiores perguntas que me fazem é como se torna agroecológico, ou como é que é o processo de conversão, né? E assim, quando a gente fala de conversão, a produção agroecológica ela pode levar até 4 anos para ser uma produção agroecológica convertida 100%, né? E normalmente um sítio, um terreno, uma fazenda agroecológica, ela é 100% agroecológica. No orgânico não tem essa necessidade de ser 100%. Ser agroecológico é muito mais do que ser orgânico. Ser agroecológico é como se fosse uma questão de estilo, toda uma filosofia que envolve aquela produção, né? O plano de manejo da produção é diferenciada, a questão do marketing, a produção em si tem uma manutenção diferente, né? E então assim, nem toda produção orgânica tem todos esses, como é que eu direi, todos esses manejos diferenciados, né? Uma produção orgânica ela pode ser uma produção muito mais extensiva e ainda assim ser orgânica, né? Desde que ela cumpra todas as normas da lei, ela se torna uma produção orgânica. Já a produção agroecológica, ela tem uma pegada muito mais manual, né? Se assim eu posso chamar. Ela tem uma questão mais centrada. Quando a gente fala de tipos de produção agroecológica, existem vários tipos de produção agroecológica, né? As mais conhecidas
são a agroflorestal, a extrativista, a produção sintrópica, a permacultura, biodinâmica, biológica, a regenerativa. Existem outros tipos também, essas são as mais conhecidas. Cada uma tem poucas diferenças entre uma e outra, mas são diferentes, cada uma delas. E isso acontece porque quando a gente está falando da produção agroecológica, não é simplesmente o não uso do agrotóxico, né? Isso tem toda uma filosofia, tem todo um estilo de produção, uma forma de manejo mais direcionada ao cultural, né? E aí você vai ter o uso de sementes crioulas, a gente vai ter o uso de raças crioulas. Isso tudo é uma questão usado dentro da agroecologia, né? Além de você ter um marketing diferenciado, além de você ter um planejamento estrutural do projeto diferenciado, né? É tudo muito mais do que simplesmente ser orgânico, né? E aí, quando a gente fala também da produção de venda, né, da parte de venda da produção, você tem também outras coisas que influenciam. Quando a gente está trabalhando com a agricultura familiar, é facilmente reconhecido produtos agroecológicos porque existe um selo. Eu vou deixar o selinho aqui, ó, para vocês verem qual é o selo. Esse selo, ele é uma forma de você identificar que é uma produção agrofamiliar, né, uma produção rural familiar, de cunho familiar. E normalmente essa produção é agroecológica, é um dos pilares desse projeto, é ser uma produção agroecológica. E quando você está falando em venda direta, normalmente uma curiosidade é que os atravessadores, eles não buscam esses produtos agroecológicos. Eu não sei explicar exatamente o porquê, eu acredito que por ser um produto diferenciado, de valor diferenciado, e também porque normalmente as pessoas que trabalham com essa produção agroecológica, elas sabem muito bem aonde elas estão atuando, né? Os produtores que trabalham com essa produção, eles sabem aonde eles estão atuando, então os atravessadores, eles meio que não estão ali propícios a buscar esses produtos. Quando a gente fala da parte de vendas, né, desses produtos agroecológicos também, a gente tem uma grande variedade de entrega desses produtos, né? Normalmente eles estão em comércio local, porque a produção agroecológica, ela sustenta que tem que ser quanto mais beneficiada ao meio ambiente, né? O que isso quer dizer? Quanto menos gasolina, quanto menos diesel, quanto menos desgaste energético para levar esse produto até você, ela tem também essa questão. Então, o produto agroecológico, normalmente ele gira muito mais no comércio local, né? Num raio menor do que uma produção orgânica, que pode ser até importada, né? Então, também existe essa diferenciação. Muitas vezes essa produção agroecológica, ela vai parar em agroindústrias, né? Porque, principalmente se for uma agroindústria de produção da própria propriedade. Nossa, ficou estranho, né? Da própria propriedade. Mas a verdade é essa. A produção agroecológica, ela tem essa coisa da matéria-prima, ela ficar ali girando em prol de uma mesma unidade familiar, né? Então, normalmente ela para em agroindústrias, onde a produção é familiar, o beneficiamento é familiar, e aí ela vai normalmente para esse comércio local. Quando a gente fala do comércio local, a gente pode ter algumas variações. A gente tem os mercados locais, esses mercados mesmo comuns, convencionais, mas elas também podem estar parando
em mercados apropriados. Podem parar em ceasas na parte comum, mas muitas vezes quando se tem essa oportunidade de dentro do ceasa, em alguns ceasas do país tem essa diferença, né? Tem esses boxes separados para essa produção orgânica e agroecológica, para a agricultura familiar. Então alguns ceasas já têm essa diferenciação. Então quando tem esses produtos, eles são direcionados para essas partes. Muitas vezes esses produtos agroecológicos eles param em feiras especializadas, mas no Rio de Janeiro eu consigo afirmar para vocês que tem feiras grandes especializadas em produtos agroecológicos. Aqui no Paraná também tem produtos da agroecologia em feiras especializadas, feiras grandes especializadas nessa produção. E o conhecimento que eu tenho, que dos outros amigos que trabalham nessa parte, também me afirmam que tem bem distribuído em todo o Brasil. Então você com facilidade hoje você consegue achar essa forma de venda de produtos agroecológicos nessas feiras especializadas. E ali eu vou voltar na questão da filosofia. Você tem sempre um pensamento de que o produto, quanto menos desgaste, quanto menos energia posta para transportar esse produto, mais limpo ele é. E aí você vai ter sempre essa circulação desses produtos mais a nível local. E aí você vai ter a venda direta, você vai ter direto do produtor pro comprador, né, pro consumidor final. Você vai ter os mercados locais atuando muito firmemente nessa compra também. Inclusive, quando a gente está falando de mercado local, alguns locais já estão tendo mercados específicos, mercado mesmo, tá? Específicos para produtos agroecológicos. E esses mercados, normalmente, eles trabalham com produtos a granéis, porque também é uma questão que está vindo aí forte dos produtos agroecológicos virem em formato a granel, mesmo vindo de produções maiores, né? Inclusive vindo de produções maiores. Então, você tem essas feiras, mercados, ceasas, você tem a venda direta mesmo, quando o produtor ele recebe visita. Muitas vezes esse produtor ele tem um trecho de turismo dentro da propriedade dele, e aí quando recebe visita, esse produtor acaba fazendo essa venda para esse comprador, para esse consumidor, porque embora a produção agroecológica e a produção orgânica seja regida pela mesma lei, 10.831, existem muitas diferenças, e são exatamente essas poucas diferenças, né, que fazem toda a magia acontecer, né, digamos assim. Então, a gente precisa ter esses cuidados, a gente precisa ter essa questão toda em mente, saber que a produção agroecológica é sempre muito mais do que só não usar defensivo, né, e se entregar a toda essa filosofia, porque é muito legal, é muito bacana, e realmente vale a pena. Quando a gente vê a coisa acontecendo, quando a gente vê os resultados acontecendo, a gente descobre que realmente vale a pena, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha sanado um pouquinho essas dúvidas de vocês sobre produtos agroecológicos, tá? Se você tem alguma dúvida sobre algum produto específico ou alguma produção específica, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber para poder responder para você e tirar essa sua dúvida, tá? Dá um like nesse vídeo se você gostou, manda para alguém que você acha que vai ajudar a desmistificar a produção agroecológica, tá? E aí
Pode me seguir no Instagram, lá também eu faço alguns stories, eu tô tentando sempre colocar mais informação lá, tá bom? E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!